Constantemente, eu recebo aqui no consultório pais que vieram encaminhados por professores, por escolas, porque os seus filhos estão apresentando dificuldades de aprendizagem. Hoje eu quero falar com vocês sobre transtornos de leitura. Se você saber bem o que é, você pode ajudar melhor o seu filho, o seu aluno, encaminhá-lo para um atendimento correto. Então, se você quer saber mais, venha comigo. Primeiramente, eu gostaria aqui de levantar uma questão com vocês relacionada aos transtornos de aprendizagem. Porque apesar dos transtornos, a queixa dos transtornos aparecer na escola, geralmente é o professor que identifica a dificuldade da criança, os transtornos de aprendizagem é uma questão de saúde. Porque normalmente ele está ligado a alguma dificuldade cognitiva, algum desenvolvimento linguístico que não está muito bem, alguma dificuldade emocional a qual a criança está passando, associado, claro, com outros fatores, levam a criança a ter as dificuldades de aprendizagem. Só que os transtornos em si, eles são algo já mais intrínseco à própria criança. Não é uma questão da pedagogia da escola, não é uma questão da didática desse professor, é alguma habilidade da criança que não está bem desenvolvida. Tanto que quem nos dá os critérios para dizermos se a criança ela tem aquele ou aquele outro transtorno de aprendizagem é a Organização Mundial da Saúde, através da classificação internacional de doenças, que é o CID-10. Eu aqui costumo usar bastante também o DSM, que é o Manual Estatístico de Doenças Mentais, que hoje está na sua 5ª edição, que eu considero um manual muito bom, e os dois são muito parecidos, mas enfim, apenas para destacar que é uma questão de saúde. E essa informação é importante porque os pais deixam para procurar ajuda para os seus filhos apenas durante o ano letivo. E como é uma questão de saúde, a criança poderia estar sendo atendida muito antes, recebendo a atenção adequada anteriormente, e com isso o seu sucesso escolar ser mais garantido. Mas é importante, pai, importante professor que está me ouvindo, nós temos ciência de que os transtornos de aprendizagem faz parte de saúde mental. E é por isso que nesses vídeos que eu vou estar lançando aqui, eu vou estar sempre falando da área de psiquiatria infantil, porque é onde esses casos se encaixam, ok? Então, vamos conhecer como que esses manuais apresentam o transtorno de leitura para nós. Então, o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, ele nos apresenta os transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares. E apresenta para isso o código F81. No caso do transtorno específico de leitura, então, o código fica como F81.0 e diz o seguinte, que a característica essencial desse transtorno é um comprometimento específico e significativo do desenvolvimento das habilidades da leitura, não atribuível exclusivamente à idade mental, a transtornos de acuidade visual ou escolarização inadequada. A capacidade de compreensão da leitura, o reconhecimento das palavras, a leitura oral e o desenvolvimento de tarefas que necessitam da leitura podem estar todas comprometidas. O transtorno específico da leitura se acompanha frequentemente de dificuldades de soletração, persistindo comumente na adolescência, mesmo quando a criança haja feito alguns progressos na leitura. As crianças que apresentam o transtorno específico da leitura têm frequentemente antecedentes de transtornos da fala ou de linguagem. O transtorno se acompanha comumente de transtorno emocional e de transtorno do comportamento durante a escolarização. Então, como vemos aqui pelo CID, não depende da pedagogia escolar, da didática desse professor, porque não envolve necessariamente uma escolarização inadequada, não envolve nenhum tipo de comprometimento mental ou de deficiência mental, pelo contrário, veremos que crianças muito inteligentes apresentam transtornos de leitura. E temos também o DSM-4, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que apresenta o transtorno de leitura da seguinte forma: o rendimento em leitura, medido por testes padronizados de correção ou compreensão da leitura, administrados individualmente,
está acentuadamente abaixo do nível esperado, considerando a idade cronológica, a inteligência medida e o nível escolar próprios da idade do indivíduo. Então, o que nós vemos aqui é uma semelhança entre os dois manuais, né? Mas que coloca isso, que há um rendimento escolar, um rendimento acadêmico abaixo da média, né? Medido através de testes padronizados e, ao mesmo tempo, uma capacidade mental normal, né? No CID, nós vimos que pode percorrer até a adolescência ou além disso, né? Portanto, uma dificuldade que a criança vai enfrentar muito difícil de lidar, não é um atendimento rápido e então ela precisa se beneficiar de um acompanhamento especializado. Pois bem, o professor ele já fez a primeira comparação. Ele já percebeu que aquela criança tem um desempenho acadêmico muito abaixo se comparado com as crianças que ele tem dentro da sala. No entanto, isso é uma amostra pequena de comparação, nós precisamos compará-la com uma amostra maior. Então, nós psicólogos utilizamos alguns testes para isso. No meu caso aqui, eu gosto de utilizar o Frolic, que é uma prova de leitura muito boa. Ela me mostra vários detalhes sobre o processo de leitura dessa criança e ainda me permite compará-la com outras crianças com uma amostra brasileira em relação à idade e à série de frequência. Tá? Então, gosto muito de utilizar esse material para fazer essa comparação. Mas vocês viram que também temos que compará-la com o seu próprio desempenho, né? Então, eu aqui utilizo o VISC-4, né? Que é um teste que avalia a inteligência geral da criança, compara essa criança com outras crianças da mesma idade, né? Mas me permite principalmente a comparar uma função cognitiva com outra função cognitiva. Isso me permite saber os pontos fortes e os pontos fracos do funcionamento mental dessa criança. Também é muito comum a criança já chegar aqui fragilizada devido aos vários sucessos escolares. Então apresenta ansiedade, apresenta alguma dificuldade emocional. Então a gente utiliza de outros materiais, como os testes projetivos, para olhar a dinâmica emocional dessa criança para saber como que ela está, né? E a partir daí então definir um plano de intervenção. Eu gostaria de apresentar para vocês um caso de uma criança que foi avaliada apenas para a gente ilustrar, né, o nosso estudo aqui. É claro que por questões éticas eu vou mudar alguns dados, vou mudar alguns nomes, mas vai dar para vocês saberem um pouco do que é que eu estou falando. Vamos conhecer então o caso do Jackson. O Jackson, ele era, naquela ocasião, uma criança de 11 anos que estava na 5ª série. A partir da 3ª série, ele começou a apresentar dificuldades escolares. Naquela ocasião, a família estava passando por algumas dificuldades, os pais estavam se separando, né? O pai se afastou muito da criança e a mãe procurou atendimento, entendendo que a dificuldade do filho estava relacionado com esse distanciamento, com o rompimento do lar, né? Fizemos uma entrevista, conversamos bastante, conheci um pouco a criança e como fomos fazer a anamnese, nós descobrimos que a família, né, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, já possuía alguns históricos. O pai, ele é um empresário muito bem sucedido, né, tem uma empresa na região de Matão e declara que possui sérias dificuldades de leitura, né? Então sempre é um funcionário que faz as leituras para ele, né, e ajuda ele com determinadas coisas. Fora isso, o irmão mais velho do Jackson, que naquela ocasião estava com 16 anos, ele também tinha transtorno de déficit de atenção, fazia uso de Ritalina e com o uso da medicação ele estava indo bem no seu desempenho escolar, né? Agora, por parte de pai, também existem casos de epilepsia, existem casos também de transtornos de leitura, de autismo, enfim. Nós temos então ali já uma base biológica para inferir que aquela dificuldade da criança é hereditária, né? É uma dislexia
inata, vamos dizer assim, né? E aí então vamos para a avaliação. Ele foi avaliado dentro da sua dinâmica emocional, porque realmente o fracasso escolar foi deixando ele uma criança muito ansiosa, né? Associado a isso também, essa separação dos pais também complicou um pouco, mas não se pode dizer que o transtorno de leitura dele tenha como causa a questão emocional, a separação dos pais, ok? Claro, pode ter sido uma agravante, mas não a causa. Então, fazendo a comparação que o DSM e o CID-10 nos propõem, você vai ver na sua tela o resultado do VISC, do teste que foi aplicado para ver a sua inteligência geral, a sua capacidade cognitiva. Observa que ele apresentou um QI 118. Isso quer dizer que ele é mais inteligente que 88% das crianças de sua idade. Quer dizer, é uma criança com alto desempenho cognitivo. O único QI que ele apresentou baixo, né, disparate em relação aos outros, é o de memória operacional, que ele apresentou 97. Né? Isso quer dizer que essa criança possui alguma disfunção no âmbito da memória. Ok? Depois, esse outro quadro que você está vendo na sua tela foi a aplicação do Prolec. Né? Essa tabela foi a minha tentativa de determinar qual era o padrão de erro que essa criança cometia. A variação é tão grande que ficou difícil determinar qual o padrão que ele estava cometendo aqui. Ficou evidente para mim que ele possui, então, um transtorno de leitura. Eu encaminhei ele para um fonoaudiólogo, para esse fonoaudiólogo aprofundar essa avaliação, ver questões ligadas à consciência fonológica, por exemplo, como ele possui uma dificuldade de memória. Provavelmente essa dificuldade de memória é no âmbito da consciência fonológica e por isso ele foi encaminhado para fonoaudiólogo e depois retornando para a gente iniciar um trabalho no âmbito emocional e consequentemente também no âmbito escolar. Né? Mas lembre, é uma questão de saúde mental. A criança precisa ser atendida independente do ano letivo, independente de se ela está em férias, ela vai precisar estar recebendo esse acompanhamento para ter o sucesso que você, pai, deseja e o seu filho merece. Obrigado pela sua atenção. Eu sou o Adriano, psicólogo, aqui de Chapadão do Sul, e estou à sua disposição.